O marido tá assistindo Gênesis. Yolanda, primeiramente, obrigado. Obrigado por você ter aceitado o convite para falar sobre esse tema tão delicado, né? Amém. Acredito que vai Sim. ajudar muitas pessoas a gente contar aqui a sua história. E, ó, eu tenho uma lista de perguntas. Meu Deus do céu, o pastor não me mandou essas perguntas antes para eu me preparar. Fiquei ansiosa. Você sabe que teve algumas pessoas que viram o banner, né, do anúncio e falaram para mim assim, pastor, é sua irmã? Parece com você. São, É porque é o traço indígena, pastor. são os traços indígenas. É o Parece traço mesmo. indígena, a gente tem o fenótipo indígena, né? Porque é filho do mesmo pai. É verdade. Boa, boa. Bom, bom, vamos lá. Deixa eu começar perguntando algumas coisas sobre. Assim, eu vou falar como. Vou tirar esse óculos aqui, tá embaçado. Eu vou falar com você como de verdade alguém que é extremamente leigo no assunto. Eu não Uhum. pesquisei nada, entendeu? Eu não pesquisei nada, não estudei nada para falar aqui. Então, tudo que eu tiver de informação, né, vai ser do que você passar para mim, para o pessoal que vai assistir a live aqui. E eu acredito que informação mais verdadeira do que alguém que vive, né? Alguém que sabe na prática. O que é depressão? Vamos lá. Primeiro, obrigada, pastor, pelo espaço. Obrigada, eu agradeço muito ao Instituto pela oportunidade de estar abrindo esse espaço, né? Para a gente falar de um tema tão complicado, Sim. que exige tanta sensibilidade e que, ao longo dos anos, tem sido tão demonizado. Então, é interessante falar sobre esse assunto por uma ótica cristã. E, enfim, eu agradeço muito. Tem alguém que não está ouvindo. O senhor está me ouvindo bem, pastor? A minha mãe. Ah, Minha mãe tá aqui. bom, pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Obrigada a todos também pela paciência. Mas vamos lá. A depressão, pastor, é importante a gente entender que ela é uma doença como qualquer outra doença, né? Eu estudo biologia e eu pretendo me especializar em epidemiologia. Quando a gente fala de epidemia, a gente só pensa em doenças infecciosas e contagiosas, porém abrange todo tipo de doença. Então, a minha especialização vai ser em doenças crônicas, onde a depressão, a ansiedade, o pânico entram, né? Então, a depressão, antes de qualquer coisa, ela é uma doença crônica como qualquer outra doença crônica, tá? Uhum. Ela é um transtorno mental que afeta o nosso humor de uma forma tão significativa que ela acaba prejudicando a nossa rotina. E aí, ela, assim, a depressão, ela escolhe pessoas, ela escolhe classe social, ela escolhe cor? Não, ela não escolhe. Qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno depressivo. Depressão e ansiedade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Embora as duas podem caminhar juntas, tá? Causa aí uma série de problemas, né, emocionais e até mesmo físicos. A segunda coisa que a gente tem que frisar, pastor, é que ela é real. Ela não é ilusória, não é imaginária, não é Uhum. fantasia da sua cabeça. A depressão ela é real. Ela altera até mesmo o funcionamento hormonal do seu corpo.
Então, se alguém, numa crise profunda de depressão, fizer um exame de sangue, hormônios, eles vão cair alterados. Então, não é uma fantasia, não é uma invenção da tua cabeça. Então, assim, quais são... Pode falar. No nosso meio evangélico, existe um preconceito, né? Eu já ouvi alguns dizendo que depressão é frescura, né? Outros dizendo que depressão é demônio. Você já ouviu isso? Sim. Já ouvi falar que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de fé, que são demônios manifestados no seu corpo. Mas, pastor, eu te pergunto, se eu conheço a Cristo e o Evangelho da Verdade, e Cristo vive em mim, como que eu posso estar possuída por demônios, sendo que Cristo está em mim? Já não faz sentido ser falta de Deus, não faz sentido ser demônios. Ela é uma doença, é uma doença. Então, assim, você entende que a depressão está te prejudicando, primeiro, quando você já começa a perder o prazer em fazer o que você ama fazer. Você sente que você é infeliz, você já não sente, tudo fica cinza. Você perde o apetite ou você tem apetite demais. Então, patologicamente falando, né, na questão doença, quem tem depressão precisa procurar ajuda. Veja, você que está assistindo, se alguém aqui tem sintomas de depressão, procure ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. Não é falta de Deus. Pode falar, pastor. Então, uma coisa que eu ia te perguntar nós, como humanos e como seres emocionais, nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, né? Nós temos momentos que às vezes você acorda meio para baixo, você acorda meio triste, ou alguma coisa acontece, né? E a minha pergunta é, como a pessoa consegue identificar se aquilo que ela está sentindo é uma tristeza normal de algo que aconteceu, ou porque ela amanheceu meio triste? Você sabe que tem gente que, se o dia amanhecer nublado, parece que ela fala, nossa, o dia hoje está meio triste, né? Como é que a pessoa consegue identificar se é um sentimento ou se de fato ela está doente? Quando dura muito tempo, quando a tristeza ela não passa, quando perdura. É diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo das mulheres. Nós, né, temos nosso ciclo, né? E aí tem mulheres que ficam insuportáveis. Eu sou uma mulher que fica insuportável. Mas tem mulheres que entram Lembrando que a TPM também é um transtorno. É uma tensão pré-menstrual e deve ser levada também em consideração. Mas existem mulheres que entram num estado de tristeza tão profunda que acaba também confundindo. Também pode acontecer de um estar interligado ao outro. Mas, enfim, você sabe que você está desenvolvendo depressão quando a tristeza ela entra num nível profundo e intenso, ao ponto de você já não conseguir sentir felicidade. Demais. Entendi. No seu caso especificamente, como que foi detectar? É assim, vou tentar ser rápida, né? Porque a história é bem longa, mas eu vou tentar resumir. A minha mãe, desde que ela engravidou de mim, há 27 anos, ela sofreu um trauma e depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma pessoa. Então, desde que eu nasci, eu vi todas as crises, né? Depois de um trauma, ela desenvolveu um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, às vezes pânico, e hoje ela foi diagnosticada agora, né? Com esquizofrenia. Mas, enfim. Então, tudo, pastor, todas as crises, todos os momentos em que minha mãe se trancou no quarto, sempre que ela tentou tirar a própria vida, minha mãe já chegou, eu não sei quantas vezes jamais, mas foram muitas vezes que ela tentou acabar com a própria vida, eu estava lá. Eu vi toda a família se distanciando, eu vi as pessoas perdendo a paciência, eu vi tudo isso, eu estava lá.
Então, num Hum. determinado momento, na minha adolescência, eu acabei somatizando isso, porque eu vi muita coisa. E aí, eu entrei nesse processo de tristeza, que a gente pensa que o adolescente, ele entra num processo em que ele se sente incompreendido. Daí ele começa a ficar muito triste. Acho que todo adolescente passa por isso. E eu entrei nessa Uhum. fase, só que a minha tristeza ela não passou. Então chegou um determinado momento em que eu peguei os remédios da minha mãe e tomei. Falei, eu quero acabar com tudo. 15 anos de idade, não sabia de nada. Eu falei, não aguento mais isso. Então, a minha tristeza ela não passou, ela se intensificou ao ponto de eu pensar, se eu tomar tudo que ela tem aqui, eu acabo com tudo, não vou sentir mais isso e tá tudo certo. Menino, eu peguei foi os remédios para dormir, dormi foi 2 dias seguidos, depois acordei. E aí, vida que segue. Ainda peguei os remédios errados, mas tá tudo bem. Então, A gente ri, mas é trágico. você começou a identificar que você tinha essa tristeza profunda na adolescência, é isso? Sim, na adolescência, aos 15 anos de idade. E desde então, assim, eu entendi que tinha alguma coisa errada. Só que, como eu sempre vi a minha mãe tomando muito medicamento, e toda vez que ela ia ao psiquiatra, as doses aumentavam, eu pensei, eu não quero procurar ajuda, eu não quero isso para mim, e eu não quero tomar remédio, não quero ser refém de medicamento. Então, eu sempre tive, pastor, um preconceito muito grande com você buscar ajuda. Porque, para mim, psicólogo era gente que cuidava de louco e psiquiatra também. Então, eu demorei muito tempo. Aí, não, enfim, fui vivendo tudo isso, casei aos 23 anos e no ano do meu casamento eu tive meu primeiro ataque de ansiedade. Aí eu entendi, tem alguma coisa errada, porque eu pensei que eu fosse morrer, pastor. O senhor sabe, o senhor já teve um infarto, eu lembro. E quando eu tive um ataque de ansiedade, eu achei que eu estava tendo um infarto. E aí eu falei, Nossa, Thiago, eu falei pro meu marido, eu falei, Thiago, para tudo o que você está fazendo. Eu parei na hora, eu falei, eu tô morrendo, eu tô tendo infarto, eu vou morrer hoje. E aí eu entendi, pastor, eu não conseguiria mais viver esse preconceito, ignorar o que eu estava sentindo. E aí eu falei, meu bem, eu preciso de ajuda. Daí eu procurei ajuda aos 23 anos de idade. entendi. Então, na verdade, você procurou mais por conta da crise de ansiedade que veio junto com. Já tinha depressão e depois começou a ter Sim, essa crise de ansiedade, é isso? sim. Porque a depressão, ela se instala e você simplesmente você está triste, você está infeliz, você só quer se isolar, você não quer saber de mais nada. Você quer viver isolado. E a ansiedade, ela manifesta no teu corpo. Então, eu acho que a ansiedade, um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, ele é muito mais assustador, porque é incontrolável. Então, quando eu tive o ataque de ansiedade e eu achei que eu tivesse tendo um infarto, foi quando eu entendi, se eu não procurar ajuda, eu vou morrer. Ninguém morre de ansiedade, pastor, mas você não coloca isso na sua cabeça. Na sua cabeça você vai morrer. Você começa a ficar com medo, você sente muita dor no peito, é insuportável. Os batimentos aceleram muito, o teu corpo manifesta o que está errado. Então, quando a ansiedade ela manifestou, eu procurei Uhum. ajuda. E aí foi assim um processo muito doloroso para mim, porque aí sim, todo o preconceito que eu tinha, aquela ideia de que eu ia tomar remédio para sempre, né? Não queria ficar igual a minha mãe. Eu tive que pegar tudo e jogar fora e com toda a humildade ir no médico e falar: preciso de ajuda. E aí eu comecei meu tratamento medicamentoso. Entendi. Ó, a ideia, Salomé, porque é quando a tristeza persiste e você não consegue sair dela e é muito intenso. Uh-uh. Sim, exatamente. É muito intenso. É, Eu vou te falar, eu vou até mais longe. Ela pode se intensificar tanto, tanto, e você sente tanta dor dentro de si mesmo, que o momento em que você pensa em acabar com tudo,
chegar no nível de suicídio é o ápice da sua dor. Porque você não quer acabar com a vida. Você quer acabar com a sua dor. Então, eu cheguei nesse nível. A minha mãe chegou inúmeras vezes nesse nível. Então, assim, é um assunto, pastor, que precisa ser falado, sabe? Os cristãos de hoje em dia, eles não sabem se comportar diante de alguém depressivo. Porque é tão mais fácil você julgar e falar, é frescura, é falta de Deus. Ao invés de você chegar e falar, tô aqui, conta comigo, você quer conversar? Sabe? A pessoa tá quebrada, ela tá em cacos. E é tão por que que é tão difícil estender a mão e dizer, vamos conversar, eu tô aqui, eu te dou um abraço. Sabe, pastor, eu aprendi nesse meu processo que Deus está nisso tudo. Quando alguém chega em você e fala, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te abraço, vem comigo, sabe? Só esteja lá. Não Uhum. espiritualizar alguma coisa que tem que ser humanizada. A depressão, ela Sim. não pode ser espiritualizada, ela tem que ser humanizada. Então, quem está assistindo, né, ou quem vai assistir isso depois, se você não tem depressão e não tem ansiedade, pare um pouco, pense um pouquinho e desenvolva um pouquinho mais de paciência, de empatia. Chegue naquela pessoa que está em crise, no fundo do poço e diga: ei, olhe para cima porque eu estou aqui, eu vou te ajudar, né? Eu te estendo a mão, eu te abraço. Você quer conversar? Eu vou te escutar. Então é disso que a gente precisa e é disso que as pessoas precisam entender, que é mais simples do que a gente pensa. Uhum. Ó, vou ver aqui os comentários, o pessoal está comentando aqui, fala assim, ó, pastor Isabel escreveu assim, isso mesmo, eu tinha vontade de morrer, só sabe quem passa está passando. E a É. Josi Oliveira também comentou aqui, mas isso melhorou depois que você se tornou cristã, ou hoje ainda tem essa vontade de morte? A Josi é engraçada. A gente estava no culto agora há pouco. Eu sabia que ela ia entrar e fazer uma pergunta assim. Mas amém. Depois que eu me tornei cristã, eu aprendi assim, né? No começo a gente até culpa a Deus por tudo que acontece. É engraçado isso. Mas depois de um tempo, a gente aprende que Deus ele sempre esteve lá. E ele está lá. E aí você entende, num determinado momento, que você pode convidá-lo a fazer parte do seu tratamento. Deus faz Uhum. parte do meu tratamento. O meu marido faz parte do meu tratamento. A Josi faz parte do meu tratamento. No último ataque de ansiedade que eu tive, ela estava aqui em casa e ela segurou minha mão. E ela falou: respira, amiga, porque eu tô aqui. Então, assim, tudo isso pode fazer parte do seu tratamento. Então, hoje eu não sinto mais vontade de acabar com tudo. Eu passo ainda assim por algumas crises, mas eu já estou aprendendo a administrar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Eu passo pela crise ainda com dor, mas tem sido diferente. Eu tenho aprendido a gerir as minhas emoções. Difícil, mas a gente consegue. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Não Ah, sei, não sei se você vai saber responder. Por exemplo, a depressão, ela é desencadeada, ela surge por causa de um trauma ou é uma reação química do cérebro, no caso, como doença, né? Porque geralmente as doenças relacionadas ao psicológico, elas são caracterizadas como doenças que surgem por causa de reações químicas. Então, uhum. de repente, o cérebro produz lá um hormônio, uma química, sei lá, e a pessoa começa a ter um problema psicológico. Ou será Uhum. que duas coisas? As duas coisas. Ela desencadeia através tanto de trauma ou situações específicas em que você não conseguiu administrar os seus sentimentos, as suas emoções, e também existe a questão química. Então, hoje, não sei se as pessoas aqui sabem, mas nós temos um neurotransmissor chamado serotonina. É o hormônio do prazer.
Então, no começo da live, eu falei, se uma pessoa que está em crise depressiva, ela fizer um exame de sangue, provavelmente a serotonina dela vai dar alterada. Uhum. Provavelmente a vitamina D, aquela que a gente absorve através dos raios de sol, vai dar alterada. A minha é extremamente baixa, abaixo da população saudável. Então, assim, uma pessoa deficiente de vitamina D tem muita chance de desenvolver depressão e nem sabe disso. Nem sabe que a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio também. Tem muita chance de desenvolver câncer de ovário, tem muita chance de desenvolver câncer de próstata, enfim. E são coisas que a gente ignora. Poxa, vitamina D, 15 minutos de sol, o que que isso vai fazer diferença? Faz muita diferença. O meu Não, eu TCC tô, é sobre isso. eu tô muito, a última vez que eu passei no cardiologista, né, que eu, depois da cirurgia, eu faço acompanhamento, de 6 em 6 meses. E aí eu fiz, a última bateria de exames que eu fiz, eu tava com falta de vitamina D. E aí Bora repor, o né, pastor? então, assim, você trabalha no ambiente fechado? Eu falei assim, eu trabalho editando vídeo, estudando, eu passo o dia inteiro Não sai. no trabalho no sol. Eu falei, não, tem que tomar sol, sua vitamina D tá baixa. Ué, Eu não o que sabia. 15 minutos do nosso dia faz de diferença? Se a gente for fazer uma pesquisa rápida, os países onde não tem tanta incidência de raio solar são os países onde as pessoas desenvolvem mais depressão, porque Uau, o índice de vitamina D é extremamente baixo. Então, tudo isso influencia. Não é, de novo, não é uma ilusão, gente. Tem química envolvida. O teu corpo manifesta isso. Teus exames vão mostrar uma deficiência. Alguma coisa vai estar errada. A minha mãe falando, ó, eu quero serotonina, porque a gente tem falado muito disso, né? É o hormônio do prazer. Ela quer dizer, sabe o quê? Ela tá falando, eu quero sentir prazer na vida. Eu quero sentir de novo prazer em fazer o que eu amo fazer. Ela é costureira, né? Eu quero costurar com prazer. Eu sempre amei fazer isso. Né? Então, é isso que ela está falando. Quando ela fala, eu quero serotonina, eu quero sentir prazer. Então, assim, é sim, pastor. Também existe a reação química. Aquilo que a gente ignora, como a vitamina D. Às vezes, um comprimidinho que você compra na farmácia de vitamina D que pode te ajudar a repor, pode te ajudar nisso tudo. uau, uau. Uma pergunta. Depressão tem cura? Naturalmente, não. Mas como nós somos cristãos, glórias a Deus por isso, nós acreditamos no sobrenatural. E Não, no não sei. sobrenatural, eu creio que tem Eu cura, digo pastor. Eu creio. cura pela medicina, né? Não, nem a depressão, nem a ansiedade, nem o transtorno de pânico, nem a esquizofrenia, não tem cura. Tem tratamento. Tem tratamento. Entendi. E, por exemplo, você toma medicação? Sim, eu fiz o tratamento medicamentoso até o dia que eu tive uma crise alérgica. E aí eu suspendi. Eu tomava 2 inibidores de serotonina, exatamente pelo baixo índice do meu corpo, por dia, e 2 medicamentos para dormir à noite, porque eu tinha crise de pânico à noite. Então, hoje em dia, eu não tomo inibidor de serotonina mais, porque eu tive uma crise alérgica, mas eu continuo tomando medicamento para dormir, porque o sono é perturbador. Então, se eu não tomar, algumas vezes eu não consigo dormir ou eu tenho muito pesadelo. Então, eu prefiro tomar para poder dormir em paz. E aí eu durmo tudo que tem que dormir e quando eu acordo bem. Entendi. Então, na verdade, essas medicações que são prescritas para uma pessoa que tem depressão são medicações para repor esses hormônios que estão faltando no organismo da pessoa? É É, isso, mais ou menos? grosseiramente falando, o medicamento que eu tenho aqui em casa, que eu tomava, ele é um inibidor de serotonina, ou seja, a minha serotonina é baixa, porque o Hum, meu cérebro não consegue reter esse hormônio quietinho lá, agindo na minha cabeça. Vamos falar assim grosseiramente.
É como se tivesse um monte de serotonina aqui e ela se espalhasse. Ela não fica fazendo o que ela tem que fazer, que é transmitir o hormônio de prazer para mim. Então, o inibidor, ele serve para travar ela no lugar que ela tem que ser travada e fazer o que ela tem que fazer, que é me dar prazer. Então, esse medicamento servia exatamente para isso, para fazer com que a serotonina ficasse travadinha no lugar dela e transmitindo prazer para o meu corpo. Entendi. Ah, você acredita que, por exemplo, uma pessoa, é uma pergunta bem assim, de uma pessoa leiga, tá? Uma pessoa que realmente tem dúvida e quer saber a respeito. Você acredita que, por exemplo, uma pessoa que ela tem um propósito de vida, uma pessoa que por exemplo, ela encontra um sentido na vida em algo que ela faz, por exemplo, isso ajuda na depressão ou pelo fato de ser uma doença, ela realmente tem que entrar para tratamento medicamentoso? O fato dela ter um propósito, por exemplo, uma causa que ela defende, isso não tem nada a ver em relação ao tratamento da depressão, da tristeza que ela sente. Deu para entender a pergunta? Ou Uma não? pessoa que tem vamos tentar. Uma pessoa que tem um propósito, ela necessariamente precisa buscar o tratamento medicamentoso? É essa a pergunta? Seria isso. Seria mais ou menos isso. É assim, como a gente falou no começo da live. Se a tua tristeza tá intensa demais e perdura demais, ela não passa, tu precisa buscar ajuda. O médico vai te falar se você precisa tomar medicamento ou ele vai só te encaminhar para o psicólogo. Porque às vezes tu precisa conversar. Às vezes você só precisa conversar. Às vezes você Entendi. tem 300 contatos no WhatsApp e ninguém está disponível para te escutar. Isso acontece muito comigo, viu? Eu caço alguém para conversar e eu, putz, não vou incomodar. Então, assim, existe um profissional que ele tá lá para isso, para te escutar. E às vezes você precisa falar. Então, assim, não necessariamente o médico vai ter necessidade de um tratamento medicamentoso. Talvez ele só te encaminhe para o psicólogo. Então, era exatamente isso que eu queria saber. Por exemplo, se existe a possibilidade da pessoa tratar a depressão sem a medicação, entendeu? Se ela existe essa possibilidade, ou se não, se ela necessariamente vai ter que fazer o tratamento medicamentoso. Existe a possibilidade de não utilizar medicamento, porque existem vários níveis de depressão, né? Quando eu fui a primeira vez no médico buscar ajuda, eu fui diagnosticada com depressão psicótica. Tá esquisito isso, eu fui buscar uma segunda opinião. E aí eu fui diagnosticada com depressão crônica, que tem uma diferença muito grande entre uma e outra. A psicótica, você tem alucinação, e isso não era um sintoma que eu sentia. Então, se você duvida do teu diagnóstico, busque outra opinião, busque um segundo profissional, isso não tem problema nenhum nisso. E depois que eu suspendi o medicamento, né, que eu tive a crise alérgica, o médico me encaminhou somente para o psicólogo. Yolanda, você vai somente para o psicólogo por enquanto. Se você piorar, você vai voltar para o psiquiatra e vai ter que mudar a sua medicação ou até aumentar a tua dose. Então, assim, por enquanto é só psicólogo. Então, existe sim a possibilidade de você somente buscar um apoio psicológico, somente o psicólogo, ele está lá para te ouvir, sem sim usar medicamento. Mas se o médico identificar em você a necessidade de usar a medicação, aí já é um outro processo, que você vai ter que realmente deixar teu preconceito de lado e fazer o tratamento, sim, porque é necessário. Nossa, perfeito, perfeito. Essa era
a dúvida que eu tinha. Eu não ouvi falar, mas eu acho que em 2019 ou 2018 teve um caso que aconteceu com o Daniel Mastral. Não sei se você já ouviu falar dele, mas o filho dele, Daniel Mastral, eu não sei se ele era um pastor, eu sei que ele ministrava muito sobre batalha espiritual, ele tem alguns livros lançados, e o filho dele, adolescente, que tinha um problema com depressão, assim, eles ficavam com o menino praticamente trancado em casa, sendo vigiado 24 horas, porque o menino, em todo momento, ele estava buscando se suicidar. Em todo momento, o menino estava querendo tirar a vida, até que num descuido, o menino foi e se matou, por causa da depressão. Então, realmente, a depressão, além de ser uma doença, né, além de ser uma enfermidade, ela tem níveis diferentes, não é isso? Tem. Tem níveis diferentes. Quando a pessoa quando ela se mata, ela chegou no último nível, onde para ela já estava insuportável, onde ninguém mais compreendia ou ela não teve apoio suficiente, ou, enfim, o tratamento não deu certo, ela não teve um acompanhamento adequado. Então, existem vários fatores, mas quando a pessoa ela chega a tentar ou até conseguir se matar, é porque ela já não aguentou mais. E quantos pastores a gente viu? Se você entrar até no Google, pastores que se suicidaram, vai encontrar um montão, meu. Então, assim, às Uhum, vezes até a pressão não é a pressão do chamado, mas a pressão do que, né? A pressão de ser pastor, de você ter um rebanho nas suas mãos. O que que acontece? O que será que acontece na cabeça de um pastor que, que se mata, gente? Então, esse pastor, ele teve apoio, alguém, ele tinha, enfim, uma esposa, ele tinha uma família, como é que é isso? Né? Então, eu tenho visto pastores que acabaram com a vida. E isso sim. é muito preocupante. É muito preocupante. Uma criança, você acabou de falar, uma criança, um adolescente, que conseguiu se Uhum, matar. O que estava acontecendo com essa criança? Alguém estendeu a mão? Alguém escutou esse menino? Né? Então, é esse comportamento que a gente está deficiente hoje em dia. Alguém está escutando o teu grito, sabe? Fica alerta aos sinais. Pastor, a gente sempre dá sinais. Sempre. Só que assim, eu entendo que não é obrigação dos meus amigos ficarem olhando para mim e percebendo os meus sinais. Mas a gente sempre dá sinal. Se você ficar alerta, você vai perceber. Né? A minha mãe, ela dá sinais assim frequentemente. Então eu sei quando ela não tá bem. E é incrível, uhum. é muito louco, porque quando ela não tá bem, eu também não tô bem. É muito louco. Quando eu vejo, mãe, como é que você tá? Ah, tô assim. Eu falei, ah, eu também tô. E a gente se conversa, sabe? Porque eu entendo. Eu já vou entrar num outro assunto, eu já vou emendar, pastor. Eu Tá. nunca, eu nunca vou entender, por exemplo, o que é uma pessoa soropositivo, uma pessoa com HIV. Mas eu vou entender o que uma pessoa depressiva passa. Então, assim, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, se você tem depressão, se você tem ansiedade, sabe? Eu acho que você está se tornando especialista para ajudar outras pessoas que também têm depressão e que também têm ansiedade. Então, Uhum, assim, eu sou chamada para ministrar a palavra de Deus, mas Deus me deu experiência com depressivos, porque eu sei exatamente como socorrer um depressivo. Sei exatamente como ajudar alguém que está passando por um ataque de ansiedade sem conseguir respirar. A gente tem uma pessoa aqui nessa live que tem um jeito muito especial de ter um ataque de ansiedade. Por exemplo, eu não consigo respirar e eu preciso de alguém que me ajude a respirar. Já essa pessoa que uhum. está nessa live, ela não quer que ninguém encoste nela. Então, assim, é uma coisa que você aprende. Eu não posso encostar nela agora. Eu preciso só ficar do lado dela e esperar que isso passe. Agora comigo não. Yolanda, olha para mim e respira porque você está esquecendo de respirar. Olha para mim, puxa pelo nariz, solta pela boca, porque eu simplesmente esqueço de como respira. Então, são coisas que a gente vai aprendendo,
sabe? No decorrer do que você vai passando com as pessoas. E você vai aprendendo a lidar com isso. A como estender a mão para cada um de uma forma diferente. Ai, falei demais. Nada. Tem uma pergunta aqui. A intensidade, a Josi Oliveira, ela perguntou assim: a intensidade da convivência com Deus melhora esse sentimento de tristeza profunda e depressão? Então, é uma pergunta interessante. Será que o nosso nível de relacionamento altera ou será que não? Ou será que pelo fato de ser uma patologia, isso não tem a ver com a questão espiritual? Eu acho assim, primeira coisa, a depressão ela não é de origem espiritual. Ela é uma doença. Quando você é cristão, no nosso caso, né, nós somos cristãos e nós temos um chamado e um ministério para exercer, nós sofremos pressões, nós mesmos nos pressionamos e nos cobramos para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Né? Quantas vezes eu já fiquei, meu Deus, eu preciso ganhar almas para o teu reino e eu preciso. Enfim, e você se cobra por uma coisa assim, pelo teu chamado, você mesmo se cobra. Quando na verdade é algo tão simples. Eu acho que a intensidade do teu relacionamento com Deus ajuda no teu tratamento. Mas você não se cobre tanto, se respeite. Eu acho que o que você precisa é se respeitar, sabe? Como eu falei, hoje eu já sei lidar com a minha crise. Eu sei que ela vai se instalar, vai passar um tempinho. A crise durou 4 meses. Então, assim, ela vai se instalar, ela vai ficar um tempinho e 4 meses. E depois ela vai embora. E é o que eu falo, eu sei que Deus sempre vai estar lá. Quando eu chamar, ele vai me ouvir. Ainda que eu pense, Deus está em silêncio, não quer saber de mim. Mas eu sei que ele está lá. Então, a intensidade do relacionamento com Deus te ajuda no teu tratamento. É você convidá-lo a fazer parte do seu tratamento. Mas você precisa se respeitar. Você precisa respeitar o teu corpo, os teus sentimentos, administrar o que você sente, não comprar o que não te pertence. Porque esses dias eu até postei um negócio no meu status, ela foi e comentou, essa mesma Josi aí, que ela falou pra mim assim: amiga, você se importa muito com o que falam. E eu me importo muito. Às vezes, pastor, se você estiver muito sensível e alguém te chamar de feia, você cai você cai na crise. Como Entendi. é uma coisa tão boba. A minha mãe sabe disso, ela tá ouvindo. Se você estiver sensível e alguém falar, você é feia. É um exemplo, né? É uma bobagem. Você cai em crise. Então, assim, eu sou uma pessoa que me importo muito com o que falam de mim. Só que eu preciso aprender que não tem que ser assim. Eu tenho que me importar com o que Deus acha do que eu estou fazendo e como eu estou agindo para Ele, né? E não é uma coisa fácil. É muito difícil, porque é administrar o que está aqui dentro, meu filho. É muito louco isso. Você estava falando aí a respeito da questão do relacionamento com Deus, né? E como isso está ligado ou não com a questão da depressão. Eu estava aqui pensando, né? Porque se a depressão é uma enfermidade, é uma enfermidade, né? Como outra enfermidade. Então, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tenho hipertensão. E eu trato da hipertensão, eu tomo remédio controlado. Todo dia eu tomo lá o enalapril, o atenolol. Se eu não tomar, a minha pressão vai lá para o teto. E isso não tem nada a ver com a minha relação com Deus, né? Ou seja, assim, o meu particular, o meu devocional, né? meu momento com Deus, eu tenho o meu momento com Deus, né? Minha espiritualidade, só que fica eu 2 dias sem tomar a medicação, minha pressão vai lá para o teto. Então, eu acho, né, como você estava falando, relacionamento com Deus ajuda, acredito eu, né, que ajuda, a questão da administrar a depressão,
mas é uma enfermidade como qualquer É uma outra, que precisa ser enfermidade. tratada, né? Que precisa Sim. ser buscada ajuda, o especialista, para o especialista ver, diagnosticar o nível, né, o nível da depressão e encaminhar o tratamento correto. E E eu digo mais, pastor. Desculpa te cortar. vou falar. Assim, por muitos anos, eu orei a Deus para curar a minha mãe da depressão e para me curar também, porque eu já não aguentava mais sentir isso e também não queria mais ter ataque de ansiedade. Eu falava, Deus, eu sei do teu poder, então, né, cura a gente, porque a gente acredita no poder soberano de Deus, certo? E a gente Sim, acredita que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, poxa vida, se ele levou sobre si, por que a gente passa por isso? Então, só que eu também entendi, pastor, e eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. Se, por favor, Instituto Bíblico aí, dê um estudo sobre o apóstolo Paulo. É... e eu aprendo muito com o apóstolo Paulo, que se Deus quiser curar, ele cura. E se ele não quiser curar, ele não cura. É a sim. vontade soberana dele. Então, assim, chegou um momento em que eu parei de pedir a cura, porque eu entendi que ele faz se ele quiser fazer. Não sou eu que vou determinar. Ele faz se ele quiser. Muita gente não vai ser curada de câncer, pastor. Muita gente não vai ser curada de AIDS. Muita gente não vai ser curada de hipertensão. Não vai ser curada de diabetes. Então, assim, e muita gente não vai ser curada de depressão. Como eu acredito que muita gente também vai ser curada de depressão. Mas é se ele Uhum. quiser fazer. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina isso 3 vezes que foi pedido para tirar um espinho na carne, que a gente nem sabe que espinho que é esse, se era algo psicológico, se era algo na carne mesmo. O que era isso? E Deus simplesmente falou, a minha graça te basta. Então, Uhum. é só se ele quiser fazer. E quando a gente crê no evangelho da verdade, a gente crê no combo. É tudo. É o poder de Deus. Então, é a soberania de Deus. Se ele quiser curar, ele cura. E se ele não quiser curar, ele não cura. Só que assim, se ele não quiser curar, aí você vai ter que lidar com o seu obstáculo. Aí você vai ter que agir seus pensamentos, você vai ter que tratar, você vai ter que se especializar no que você está passando. Porque aí sim, o poder dele vai ser personal na tua fraqueza. E aí depois tu vai levantar muitas pessoas, sabe? Vai levantar muita gente depressiva, cara, e muita gente ansiosa. Então eu levei muito tempo para entender isso. Mas hoje eu entendo isso, porque trata-se de um propósito, sabe? Minha mãe Sim. falando, ó, vou ter uma conversinha séria com Deus. Chama pro papo mesmo. Não, você comentou uma questão tecnológica, né? E é bem interessante. Minha mãe também comentou aqui, né, sobre o curso de capelania. A palavra foi falada no curso de capelania, porque tem um trecho do curso que eu entro nessa questão teológica sobre a cura. A pergunta é, se Deus pode curar todas as enfermidades, ele tem poder para curar todas as enfermidades, porque nem todos são curados. Então essa é uma das perguntas que a gente trabalha no curso. Principalmente para o capelão, que vai visitar alguém, né, que está doente, que está enfermo, e aí ele vai orar, né, ele vai ministrar a cura, ele vai... mas ele precisa ter a maturidade para entender que se Deus não quiser, ele não vai curar. E aí tem um texto bíblico que eu leio no curso, que geralmente choca muito as pessoas, que é quando fala lá em 2 Reis 13, que fala que Eliseu, o profeta Eliseu, ele estava sofrendo da doença da qual morreria. Ou seja, ele foi acometido de uma doença. O texto é claro em dizer que ele estava sofrendo, né, sofrendo daquela doença, e aquela doença levou ele à morte. Só que na sequência do texto, vai falar que quando ele morre, que colocam ele dentro de uma cova, e aí o pessoal estava levando um outro cadáver para enterrar, e vem as tropas inimigas. E eles, quando vê as tropas invadindo, eles jogam o cadáver
dentro do túmulo de Eliseu. E aí o cadáver bate nos ossos de Eliseu e ressuscita. Ou seja, o homem morreu de uma doença, a doença fez ele sofrer antes da morte, e mesmo assim o homem ainda tinha unção nos ossos. Então, Meu Deus. é aquilo que você falou, tem enfermidades que Deus vai curar? Tem. Por quê? Porque essa é a vontade dele. Mas tem enfermidades que Deus não vai curar, a pessoa vai ter que conviver com ela. Né? Sim, A exatamente. gente, a gente já está com quase 50 minutos de live. Nossa, já? E quase 50 minutos de live. Eu queria muito que você desse uma palavra para quem talvez, não só o pessoal que está assistindo aqui agora, mas essa live depois eu vou compartilhar ela no YouTube, em outras redes sociais. Faço questão de pegar trechos também para poder compartilhar isso em outras redes, para a gente alcançar mais pessoas. E o que você diria para essa pessoa que está assistindo esse vídeo e que se identificou com isso que a gente conversou aqui, talvez está sentindo essa tristeza que ela não sabe administrar, que não passa. O que você diria para essa pessoa? Bom, se a pessoa é cristã, ela precisa entender que na Bíblia a gente tem diversos personagens que enfrentaram um transtorno depressivo. E que isso não é um bicho de sete cabeças, é uma doença e que ela pode ser tratada, né? A primeira coisa que eu tenho para falar para você que está assistindo isso e se identifica com algum sintoma da depressão é que você não está sozinho. É que se você olhar bem para os lados, alguém vai ajudar você. Se você estiver passando por um momento de tristeza profunda, busque ajuda. Não tenha preconceito consigo mesmo. Busque ajuda profissional. Porque assim como Deus, vamos dizer assim, tem dentistas que estão lá para cuidar dos nossos dentes. E assim como Deus deu a ciência da odontologia, ele também deu a ciência da psiquiatria, da psicologia. Então, tem pessoas que estão especializadas para cuidar da nossa cabeça, né? Cuidar de nós. Então, busque ajuda profissional. Se você é cristão, também convide Deus para fazer parte do seu tratamento. Eu não estou falando que a depressão é falta de Deus, mas que Deus pode te ajudar muito no teu tratamento, né? Então, assim, saiba que nesse barco eu sei exatamente pelo que você passa, eu entendo, eu sei, enfim, eu sei como é isso. Então, você não está sozinho, você não está sozinho. E eu vou te falar uma coisa, não é demônio, não é falta de Deus. É uma patologia como outra qualquer. Então, assim, fique tranquilo, porque você vai sair dessa, né? Então, é isso que acho que é isso que eu tenho para dizer, que as pessoas que elas estão sofrendo, elas não estão sozinhas, né? Então, é assim, pastor, eu levei muito tempo também para entender que eu não estava sozinho, porque é tão fácil falar, poxa, você não está sozinho, olha o marido maravilhoso que você tem, olha os seus amigos, olha a sua mãe, só que você numa crise, você não consegue assimilar isso, porque a solidão é a primeira característica de alguém depressivo. Então, assim, eu precisei trabalhar aqui dentro e foi um processo muito sofrido para eu determinar para mim mesma que eu não estou sozinha. Eu realmente tenho pessoas maravilhosas que estão prontas para me estender a mão. E se você olhar bem para a sua vida, realmente você tem sim alguém. Sabe, minha mãe que está aqui ouvindo a live, a senhora tem a mim, a senhora não está sozinha, eu estou aqui, eu sei escutar, eu sei pelo que a senhora passa, sabe? A Josi, que às vezes também tem uns momentos, você não está sozinha, eu sou sua amiga, eu estou aqui para te escutar também. Prometo não espiritualizar, eu prometo humanizar a doença, sabe? Eu prometo humanizar a sua situação, né? Então, assim, e você que conhece alguém que tem, humanize a situação da pessoa, sabe? Não espiritualize, porque quando você espiritualiza, você piora, você mata ainda mais a pessoa.
Então, humanize, diga, eu estou aqui, conte comigo, eu te dou um abraço, eu seguro sua mão, vamos junto, sabe? Você não tem noção da diferença que isso pode fazer na vida de alguém depressivo e o quanto você pode salvar uma vida. É isso, pastor. De bola, show de bola. Eu vou fazer o seguinte, eu só desativar os comentários aqui rapidinho para me tirar um Ai, print. ai, calma aí. Eu passei perfume, gente. Legal. Ó, dá um beijão no Thiago. Amém. Tá? O pastor mandou beijo, meu bem. É que ele tá sem camisa, gente. Não vou mostrar assim, né? A minha bênção assim. Ó, fala pro pastor Juscelino que eu tô com saudade de voltar aí. Ele me convida. Pastor Juscelino me convida. Hashtag me convida. Gente, vamos chamar o pastor Paulo. A gente fala direto aqui, pastor. Nossa, que saudade de ver o pastor Paulo pregando. E às vezes ele canta e ele prega tanto. Gente, vamos chamar o pastor para pregar aqui, pessoal. Melhor convidando. Adorar em São Paulo. Hashtag me convida. Demorou. Vou bem falar já para ele isso. Yolanda, obrigado mesmo pela oportunidade de conversar, entender mais. Amém. E é legal que a gente. Essa live surgiu, né, de uma outra live que eu fiz Da com o Juan, ansiedade. né, mas não falando sobre ansiedade no sentido de doença, né, mas falando sobre ansiedade no outro sentido, né, no sentido de se preocupar com o futuro, e acabou surgindo essa oportunidade. Obrigado, viu? Mais uma vez. Imagina, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Eu espero que essa live atinja e alcance muitas pessoas, que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas, que tem solução, que tem tratamento, né? Enfim. E eu deixo até meu perfil aí, se vocês quiserem, podem seguir, não tem problema nenhum. Se quiser conversar, eu estou aqui. Você nunca vai saber, assim, né? Eu não vou deixar você saber que eu estou numa crise. Eu vou guardar a minha dor no meu bolso e eu vou te escutar. Enfim, né? Então, fiquem à vontade. Eu estou à disposição, pastor. Muito obrigada mesmo, viu? A Camila está falando que perdeu, entrou agora, mas vai ficar salva no IGTV aqui do Instituto Rocha. Tá? Vai ficar salva lá. Se quiser assistir depois, pode assistir lá. Yolanda, obrigado, Deus abençoe. A gente vai se falando. Beijo na família. Muito obrigada. Todo mundo. Obrigado aí, todo mundo que participou. Deixa eu. Tchau, gente. Zero.